Então, congregação amada do Senhor, hoje 8 de junho de 2024. Bom dia a todos. Olha, semana passada a gente falou sobre amar os irmãos. Olha, é um desafio, mas esta semana o desafio é maior. Olha só, e está baseado na palavra, amar os inimigos. Meu Deus! Então, o amar aos irmãos é o amor fraternal. Então, ele se manifesta na comunidade cristã. Mas, olha, não deve parar aí. Ele deve se expandir para abranger também os de fora da comunidade. Olha, a Bíblia ensina que o amor de Deus é universal e que os cristãos são chamados a amar a todos, incluindo seus inimigos. Põe desafio nisso, mas está na Bíblia, então nós teremos que encarar. E vamos encarar esse desafio. Como eu sempre gosto de fazer, vamos lembrar o que é a Bíblia? É uma carta de amor da parte de Deus para nós. Ela é histórica, ela é a palavra de Deus. E é por ela que a gente vive. E Mateus 4,4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas à frente, em 2 Timóteo 3,16, diz também que Desculpa. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então vamos lá para os fundamentos bíblicos do amor de Deus pelo mundo. Então vamos começar com João 3,16, que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus amou o mundo. Então, o amor de Deus é direcionado a toda a humanidade, não apenas aqueles que professam a mesma fé. Olha, isto é um mega desafio, mas eu creio tudo que o Senhor colocou para nós não é impossível. Por quê? Porque a gente não estará sozinho, a gente terá o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa caminhada. E ele falou que amar ao próximo como a si mesmo é o segundo maior mandamento. E o próximo não se limita apenas aos membros da nossa comunidade, da nossa família, mas inclui todos aqueles que vamos encontrar pelo caminho. Porque em Mateus 22:39 declara: o segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, é um desafio. Para alguns temperamentos é mais ainda. Eu, que sou colérica, assim, no principal, claro que é sempre uma mistura de outros. Olha, é um mega desafio. Uma vez, olha, eu trabalhei na CEMIG de 1976, dia 5 de janeiro, até maio de 2001. Você não acredita que anos depois eu me peguei lembrando de um colega, assim, com memórias ruins, porque o colega fez algumas coisas que não devia fazer. Mas eu, gente, anos depois ainda lembrando e trazendo um sentimento ruim no coração, mesmo sendo cristã. Então eu pedi perdão a Deus, eu falei: Senhor, eu coloco fulano nas tuas mãos, Senhor, eu não quero me lembrar dele com mágoa, Senhor, tira de mim, me perdoe. Então, assim, mesmo a gente sendo crente, mesmo tendo uma longa caminhada, ainda é um desafio. Mas a gente deve aceitar esse desafio, porque é o Senhor mesmo que vai nos capacitando a prosseguir. Aí, daí a pouco, você já não
tá com aquela mágoa mais. Por quê? Porque amor, gente, não é um sentimento. O sentimento faz parte, mas amor é uma decisão. Você decide amar aquela pessoa. Você decide não fazer coisas contra ela e nem ficar pensando coisas contra ela. Então, esse amar os inimigos é um desafio possível. Então, Jesus nos desafiou a amar os inimigos, a fazer bem aos que nos odeiam, a orar pelos que perseguem. Esse é um amor radical que demonstra a natureza transformadora do Evangelho. E é possível. Vamos ler agora exatamente o que está escrito na Bíblia. Em Mateus 5, vou ler do verso 42 a 44. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser tomar emprestado de ti. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Fazei bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Olha, é tremendo, ele falou isso. E eu gosto de lembrar, até na semana passada eu citei esse exemplo e vou repetir, é o caso de Simão, Zelote, e Mateus, o cobrador de impostos, publicano. Jesus colocou os dois juntos e eles tiveram que aprender. Um tinha uma ideologia que era matar os romanos. O outro tinha outra ideologia. Eu vou aproveitar, eu vou trabalhar para eles. Então, gente, Senhor colocou junto. E esses eram da mesma, né? Eles eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus. Mas não para aí. Jesus sempre nos impulsiona a andar um pouquinho mais. Lembra que tem uma passagem que fala assim: se alguém te pede para andar 1 milha, ande com ele 2. Eu imagino que é nesse sentido. Se o Senhor falou para fazer algo como esse, amar os irmãos, nós vamos andar a 2ª milha, que é amar os inimigos, porque também está escrito na palavra de Deus. E agora eu quero lembrar também a parábola do bom samaritano. Olha só. Ela ilustra o amor ao próximo, mostrando que nós devemos amar, ajudar a todos que estão no nosso caminho em necessidade, independente da sua origem étnica, religiosa ou social. Hoje é muito comum, não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo, as pessoas se dividirem na ideologia A, B, em direita, esquerda, e acabam se odiando, acabam tendo raiva, a pessoa nem quer lembrar do que a pessoa é ou do que a pessoa foi. As pessoas estão lembrando, não, ele é a favor de A, ele é a favor de B, e A é o contrário de B. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não permitir que as ideologias, que o modo de pensar, que suas crenças venham a impedir esse desafio que Deus colocou para nós, que é amar ao outro, amar ao inimigo. Então, vamos lá em Lucas, vamos ver toda a parábola. Eu não vou, assim, detalhar, porque a gente poderia ficar aqui falando só dela, mas eu vou ver outros versículos, mas como a palavra é espírito e é vida, eu quero ler para vocês, porque também está escrito: a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, vamos começar no verso 30. E respondendo, Jesus disse, a pergunta era: quem é o próximo? Quando Jesus falou que deveria amar ao próximo, alguém que o seguia perguntou: mas quem é o nosso próximo? Aí Jesus respondeu através de uma palavra. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, quer dizer, passou sem prestar socorro. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo, também não parou.
Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Então, essa parábola é autoexplicativa para aquele sentido estrito. É claro que ela tem significados mais abrangentes, mas aqui nós vamos ficar com esse. Vai e faze o mesmo. Seja próximo. Ame o seu próximo, só que ele não é só sua família, não são só seus amigos. Ame aquele que está necessitado, ame aquele que está ao seu lado. Até ame aquele que é seu inimigo, que já demonstrou que não gosta de você, que já fez coisas contra você. Então, gente, o que vale aqui é o exemplo de Jesus. Ele demonstrou amor e compaixão para com todos, incluindo os marginalizados, pecadores, os necessitados. Ele comeu com os publicanos eram os cobradores de impostos. E ninguém gostava deles, porque eles extorquiam os judeus, trabalhavam para os romanos, que oprimia tremendamente os judeus. Então, ele curou os enfermos e perdoou até aqueles que o crucificaram. Então, esse amor ao inimigo, essa chamada do Senhor para isso, tem implicações práticas. Vamos a algumas delas. Demonstrar compaixão. Os cristãos são chamados a demonstrar compaixão por todos, especialmente pelos que sofrem, pelos pobres e pelos oprimidos. Isso envolve ajudar na prática. Isso envolve dar apoio emocional, defender os direitos. Olha, tem uma palavra que chama tikkun olam no hebraico. Quer dizer, faça o bem a todos, olam ao mundo. Então, se você começar a ler de Gênesis até Apocalipse, vai falar desse chamado para amar o outro, para fazer o mundo um lugar melhor, para encher a terra de boas obras. Então, assim, isso tem que envolver ações práticas, especialmente para os humanos. Claro que na Bíblia também fala do cuidado, do carinho que devemos ter com os animais, mas os humanos estão em primeiro lugar, porque Jesus morreu foi pelos homens. Nós devemos cuidar dos animais, devemos cuidar dos brinquedos, mas deixa as bonecas lá no lugar delas. Bom, outra implicação prática é praticar a hospitalidade. A hospitalidade especialmente para o Oriente Médio, é um valor muito grande. Uma vez, da primeira vez que eu fui ao Egito, 1992, olha, eu estava fazendo jejum e na hora do almoço eu não almocei. Mas o guia que estava nos acompanhando, que nos levou àquele restaurante, ele ficou indignado. Como assim que você vem para o almoço e não almoça? Foi uma ofensa para ele. Eu, naquela época, não entendia isso. Eu estava preservando o meu princípio de estar em jejum. Mas, naquele momento, eu não considerei o outro. Eu não prestei atenção no outro. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão de algo que a gente acha ou pensa para não escandalizar o outro. Então, a hospitalidade, ela deve se estender para além da comunidade cristã. Devemos acolher os estrangeiros, refugiados, os marginalizados. Ah, mas como assim? Olha, isso desde o Êxodo,
Desde o começo da Bíblia, ele fala para acolher os estrangeiros, porque Israel foi estrangeiro no Egito, ficou 430 anos lá. Ele fala, nunca se esqueça dos estrangeiros, porque, queira ou não, eles foram acolhidos lá, e eles foram estrangeiros no Egito. Mais implicações práticas é esse Tikkun Olam, buscar a justiça. Então, a justiça não é só para nós, é para todos. Olha, você lembra do Martin Luther King? Ele lutou pelos negros. Ele era cristão. Nós temos N exemplos. E esses exemplos não devem parar nesses grandes homens. Cada um de nós pode seguir esses exemplos. Então, devemos trabalhar para eliminar discriminação, opressão, desigualdade. Né? Cada um fazendo ali o que está à sua mão, o que está, vamos dizer, o mais próximo de você. Você tem algo que pode fazer. Mais uma implicação prática é compartilhar o evangelho com amor. Então, devemos ter respeito, amor, buscar o bem-estar espiritual e físico das pessoas. Ah, não, mas isso é muito difícil. Gente, eu concordo, é difícil sim. Eu contei o caso, né, que eu gastei anos para liberar certa pessoa que fez mal para mim. Mas é a ordem de Jesus. A gente vai caminhar. E olha, Jesus é tão maravilhoso que ele não pede que a gente faça tudo de uma vez. E nós não vamos deixar de ser amados porque a gente ainda não completou essa carreira. Porque se ele nos amou antes da fundação do mundo, se lá na cruz ele orou por aqueles que haviam de crer nele. Imagina, eu nasci em 1957 anos depois. Na verdade, Jesus viveu 33 anos, tem uma questão de 3 a 4 anos no calendário de diferença, mas, ou seja, mais de 1.900 anos do que Jesus fez essa oração. Então, ele já me amou antes mesmo de eu nascer. E quanto mais agora que eu já o escolhi, então nós não podemos nos deixar ser oprimidos por aquilo assim, eu ainda não consegui, eu ainda não sei, então eu sou ruim, eu não presto. Não. Para o Senhor você é precioso, preciosa. Ele ama. E ele amou primeiro. Então, é um desafio grande, concordo, mas não podemos nos desanimar, porque o Senhor está conosco. Está escrito que ele nunca, jamais nos abandonará. Então, é o amor dele que vai nos permitir a praticar esse amor ao outro. Também mais uma implicação prática, ser sal e luz. Sal faz o quê? Salga. Luz faz o quê? Ilumina. Então, isso é uma influência positiva na sociedade através de ações e palavras. Agora, nós temos que considerar que esse amor, ele não é acima de todas as coisas. Lembra que esse é o segundo mandamento? O primeiro é amar a Deus. Então, você deve amar ao outro, mas a Deus em primeiro lugar. Então, a gente vai ter que ter zelo, vai ter que ter cuidado com as outras crenças. Porque o Senhor fala, amai o pecador, mas odiai o pecado. Não é porque eu tenho que amar alguém que eu vou concordar com o que ele faz, com o que ele acredita. A gente precisa de ter esse discernimento, porque não pode ser confundido. Eu vou amar a pessoa, mas não quer dizer que eu vou concordar com as coisas que ela fala, que ela crê. Então, o cristianismo tem aqueles princípios elementares, aqueles princípios inegociáveis da palavra de Deus. Então, a gente deve se ater a eles, mantendo a nossa identidade, a identidade de filho de Deus, que o próprio Deus nos instiga, nos impulsiona a amar o outro e a servir a todos. Então, é necessário, isso são desafios também, considerações, é necessário discernimento para lidar com situações complexas. E amar o inimigo já é desafiador em si mesmo, mas o Espírito Santo está em nós. Então, ele vai nos dar sabedoria, entendimento, discernimento, e nós vamos orar por isso.
Então, esse amor aos irmãos que eu falei na semana passada, ele tem que caminhar além, tem que se expandir para além da comunidade cristã, abrangendo todos os seres humanos. Então, os cristãos são chamados a ser uma cópia de Jesus, a se parecer com Jesus. Então, nós somos chamados a amar como Jesus amou, demonstrando compaixão, praticando a hospitalidade, buscando a justiça, compartilhando o evangelho com amor e respeito. Ao fazer isso, nós vamos refletir a glória de Deus e cumprir o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Então, assim, é um desafio, mas é possível porque o Espírito Santo está conosco. Agora eu vou dar mais alguns exemplos. Você que talvez não conheça a palavra, né? A gente falou 2 versículos ali mais fortes, mas eu vou querer trazer mais outros, onde Jesus demonstra que ele realmente amou o outro. E ele não perguntou o que a pessoa era, o que a pessoa não era. Então, está lá em Marcos 2, do verso 15 a 17, eu vou ler. E aconteceu que, estando sentada à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Aqui foi o almoço que Mateus chamou Jesus para a casa dele. Como ele era publicano, que é o quê? Cobrador de impostos, ele chamou seus amigos, que também eram. Então, por isso que fala que eram muitos e tinham seguido Jesus e o Mateus, né? Então, os escribas e fariseus, vendo-os comer com publicanos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que come e bebe com eles, porque come e bebe ele, quer dizer, Jesus, com os publicanos e pecadores. Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, Jesus, ele estava onde estava o povo. Ele queria que todos fossem alcançados, está escrito na Bíblia. Não, Deus não tem prazer que nenhum sequer morra, que nenhum sequer se perca. Ele quer que todos sejam alcançados. O que eu falei antes que são zelos é o quê? Só que Jesus, ele sabia quem ele era. Ele tinha a identidade do Filho de Deus. Então, ele não ia virar casaca, digamos assim, né? Se ele encontrasse com pecador, ele não ia virar pecador. E assim a gente tem que estar firme na nossa identidade, que ao fazer o bem ao outro, a gente não vai ir para o caminho do outro, né? Então, esse é um caso. Ele se misturava, ele se envolvia com o povo, seja ele quem for. Por quê? Ele mesmo falou: eu vim para aqueles que precisam, né? Porque aquele que se acha justo e tal, ele nem vai ter necessidade de buscar a Deus. Infelizmente, isso é uma barreira, né? Para que aqueles que se acham alcancem o Senhor, porque precisa de arrepender, precisa de humildade para seguir a Jesus. E Mateus, apesar de ser o cobrador de impostos, ele teve humildade e seguiu a Jesus. Eu imagino que o olhar de Jesus deve ser algo extraordinário. Eu fico imaginando, eu sou doida para chegar lá naquele dia que eu vou reunir com ele, ver o olhar dele, porque imagina, Jesus falou: vem e segue-me, e ele foi e seguiu. E ele era rico e ele tinha um trabalho e foi ser um mandante, um viajante aí para seguir Jesus. Então, eu acho isso extraordinário. Mas vamos mais alguns exemplos. A cura do cego. Está lá em Mateus 8, 1 a 3. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da sua lepra. Aqui não fala que Jesus conhecia ele, que era amigo dele. Era uma pessoa, era um leproso. Jesus estava saindo, descendo do monte, a multidão atrás. E veio esse leproso e o adorou, quer dizer, se humilhou, se ajoelhou, creu e falou: se quiseres, pode me tornar limpo.
Então Jesus fez. Então esse é um próximo que não era amigo, que não era dos discípulos, que não era ninguém. Então ele amou ao outro, né? Mais um, a cura do criado do centurião. Está em Mateus 8, do verso 6 a 8. E dizendo, Senhor, meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. O centurião, quem é o centurião? É o chefe de um agrupamento de soldados romanos, aqueles que oprimiam o povo, aqueles que iriam depois executar o martírio de Jesus na cruz, que era uma punição romana. Olha só, Jesus foi curar o servo desse centurião. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado há de sarar. Então aquele cara que era o chefe dos soldados romanos creu em Jesus. Então, gente, não há limite. Cada um pode se humilhar, se arrepender e crer em Jesus. A cura da sogra de Pedro. Está lá em Mateus 8, 14 e 15. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre a deixou e ela levantou-se e serviu-os. Então, ele curou os próximos e os distantes. A cura de endemoniados, você vai falar assim, não, ele só olhava a doença. Não, ele cuidava do corpo, da alma e do espírito. Em Mateus 8, 16, 17, diz assim, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, e tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, assim, e algo muito forte, que é aquilo que tem a ver com a história que eu falei, a minha história pessoal, de um colega da CEMIG, né, que eu me vi prejudicada por ele, fiquei guardando mágoa há muitos anos, está aqui na ordenança de Jesus, o perdão. Lucas 23, 34. Na cruz, sofrendo a morte mais horrível que existe, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Então, assim, Jesus perdoou, e como nós somos, como diz o Douglas Gonçalves, né, nós temos que caminhar para ser cópias de Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Então, e assim, aqui coisas que Jesus fez aos próximos e aos de longe, aos do seu círculo e aqueles que ele não conhecia, até os inimigos, porque os publicanos, o centurião era do lado do inimigo, mas ele amou, ele curou, ele fez. E aí, para você não ficar triste assim, mas eu não consigo, como é que eu vou fazer? Isso é muito difícil. Sim, é difícil, mas com o Espírito Santo vai dar tudo certo. Olha como Jesus nos vê. Está lá em Mateus 5, verso 13 e 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, assim, Jesus quer que a gente seja sal e luz. Então, vamos já para a conclusão. Antes de entrar na conclusão, eu vou falar o versículo-chave. Na verdade, eu tive que escolher 3, não deu para escolher um só. Mateus 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E em João 3,16, que foi o primeiro versículo que eu li,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta, está lá em João 17:3, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, gente, já concluindo, da semana passada a gente viu como devemos amar nossos irmãos na fé. Já é um desafio, que às vezes nem os da família, nem os amigos a gente ama como deveria amar. Mas com Jesus sempre tem um jeito de ir mais além, de andar mais um pouco. E hoje o grande desafio foi amar os inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos maltratam e nos perseguem, para que nós sejamos filhos do vosso Pai que está no céu, para que a gente seja parecidos com Jesus. Assim, sempre tem um jeito de nos aproximarmos mais um pouquinho de Jesus. É um crescendo que vai durar a vida inteira, é um processo. E você só vai se comparar com você mesmo, você não pode se comparar com o outro, é você, né? Você está crescendo em amor. Então, está no alvo, é só perseverar e caminhar juntinho com Jesus. E para não deixar de fazer esse costume que eu tenho, vamos repetir comigo. Hoje nós vimos o grande desafio de Jesus, que nós vamos seguir. Eu vou amar meus inimigos. Eu vou bendizer os que me maldizem. Eu vou fazer o bem aos que me odeiam. Eu vou orar pelos que me maltratam e perseguem. Assim eu serei filha e serei filho do meu Pai que está nos céus. Ai, vamos orar para concluir. Senhor meu Deus, me conduza cada vez mais a ser parecida com Jesus Cristo, seu Filho amado. Conduza aquele que está me ouvindo agora a te buscar, a querer o Espírito Santo, que é o ajudador, que é o consolador. Jesus, eu te dou liberdade para mexer comigo. Eu te dou permissão para trocar o meu coração. Eu quero te amar. Produza esse amor em mim, Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que é só te amando que eu conseguirei amar os meus inimigos. Então, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por estar viva, ter sido alvo do teu amor. E Deus abençoe cada um de vocês. Tenha uma ótima semana na luz e na graça do nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Muito obrigada a você que chegou até aqui. E olha, compartilhe, comente, assine o canal. Quem sabe esse vídeo pode ajudar alguém. Então, Deus te abençoe. Até semana que vem. Grande abraço.